Mas existe um outro tipo de violência, ainda mais radical do que a violência própria da ditadura comissária, que é o que o Schmitt chama de ditadura soberana. A ditadura soberana, então, não é mais aquela na qual o soberano suspende a Constituição para garantir as condições de fato que tornam possível a sua aplicação. Não se trata, portanto, de suspender a Constituição apenas durante o tempo em que reina o perigo da subversão, para depois, então, dada a melhoria das condições de fato, implantar novamente a Constituição, mas trata-se de substituir a própria Constituição. Trata-se, portanto, de criar uma nova Constituição. É isso que ele chama de poder constituinte soberano, ou ditadura soberana, que é justamente aquela própria de um poder constituinte que institui um novo ordenamento jurídico-político, ou seja, instaura uma nova Constituição. Não mais comissária, mas soberana. Em ambos os casos, diz Schmitt, em ambos os casos não se trata aqui de nenhum fenômeno incompreensível do ponto de vista das categorias jurídico-políticas. Eles são ambos compreensíveis, a saber, a violência própria da ditadura soberana é aquela que só pode se configurar como tal em vista de uma nova Constituição. Portanto, esta violência própria da ditadura soberana mantém uma relação essencial com o direito sob a forma da nova Constituição que ela institui. Esse é o quadro. Ora, o texto de Benjamin, de 1921, para uma crítica da violência, repito, responde não somente ao livro de Sorel sobre a greve geral, mas responde também ao livro de Schmitt sobre a ditadura, precisamente para mostrar, através da noção de uma violência pura ou de uma violência divina, que existe um tipo de violência completamente impermeável às categorias jurídico-políticas. O que Benjamin chama de violência pura ou de violência divina é um tipo de violência que não é nem a ditadura comissária, nem a ditadura soberana. Trata-se aqui de uma violência que não é meio para nenhum fim. É isso que Benjamin chama de pura. A violência, no caso da violência divina, não é um meio para a instauração de uma nova Constituição, ou seja, não é uma nova fundação do Estado. Não é um meio que venha a servir de instrumento para o asseguramento de finalidades que são finalidades do direito. Não se trata de uma violência instrumental de maneira nenhuma. Trata-se de uma violência divina, isto é, pura, que não se coloca mais na perspectiva de nenhuma categoria jurídica. Ou seja, o que o Benjamin faz é mobilizar contra Schmitt a ideia sorreliana de greve geral proletária. Então, para Benjamin, trata-se de mostrar que a relação entre a violência e o direito não é suficientemente tematizada nem na figura da ditadura comissária e também não na figura da ditadura soberana. Por que não na figura da ditadura soberana? Porque aquilo que Schmitt pensa como ditadura soberana, ou seja, uma violência que se manifesta como
uma potência contra o status quo fixado pela Constituição e a instauração de um novo ordenamento, de uma nova ordem, uma nova Constituição, é, do ponto de vista de Benjamin, uma violência que instaura um ciclo perverso, o que ele chama de uma dialética perversa. A saber, institui-se um poder constituinte soberano que promulga uma nova Constituição. Esta nova Constituição vai exigir, então, um poder constituinte derivado, a saber, um conjunto dos aparelhos que tornam possível a realização de todos aqueles objetivos fixados na Constituição, de tal maneira que a violência instituidora do poder se instaura e consolida como violência mantenedora do poder. Essa é a diferença que Benjamin estabelece entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado. A saber, tudo se passa, portanto, se tomarmos em consideração a interpretação de Schmitt, como se a violência soberana de fato não tivesse uma relação com a Constituição. Trata-se de fundar um novo Estado, uma nova ordem, porém uma nova ordem que se perpetua em termos de poder constituinte derivado, ou seja, de um poder que não mais institui, mas mantém a Constituição. Isto acaba por produzir este movimento que o Benjamin chama de dialética perversa entre um poder ou uma violência que institui o direito e uma violência que o mantém, até que uma nova violência o destitua e de novo introduza uma outra ordem. De tal forma que a relação entre direito e violência, tal como pensada por meio das categorias de Schmitt, conduz a um círculo vicioso, a uma alternância que se repete miticamente entre um poder violento que institui o direito e um poder violento que o conserva. Enquanto que a violência pura, em termos de Benjamin, visa precisamente a ruptura desse círculo vicioso, ou, se quiserem, desse círculo mítico da repetição mecânica entre uma violência instituidora e uma violência mantenedora do direito. O que o Benjamin quer é justamente dar aquilo que mais tarde ele vai chamar de salto do tigre, ou seja, pular para fora desse esquema de repetição mecânica entre instituição e manutenção violenta, sempre necessariamente violenta do direito. E isso só é possível justamente sob a forma de uma violência, e esse é o caso da violência divina, que não institui nem mantém o direito. Isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O que transforma essa violência em divina, ou seja, em não mítica, no sentido da repetição eterna e mecânica dos mesmos ciclos, é que a violência divina não institui o direito, nem mantém o direito, mas depõe o direito. Trata-se de uma violência que irrompe para a deposição do direito, vale dizer, portanto, para a supressão completa do Estado. E, nesse sentido, em Benjamin, a violência divina é exatamente o correspondente da figura de greve geral proletária de Sorel. Também ela anárquica, também ela permanente, também ela incapturável pelas categorias tanto jurídicas quanto políticas tradicionais. Especialmente trata-se de uma violência que rompe a relação até então orgânica entre Estado e política.
Ou seja, trata-se, portanto, de uma violência efetivamente revolucionária, aquela que se faz sob o céu livre da história, que desacopla a noção de política da noção de aparelho de Estado. Só uma pergunta, está claro para vocês isso? Não? É bem isso que o Benjamin tem em mente. Vocês percebam, portanto, que se trata de uma realização daquele programa que vai aparecer para Benjamin como o resultado de uma concepção de história que vai melhorar a posição dos oprimidos na luta contra o fascismo. Eu vou ler então aqui para vocês uma passagem do texto sobre a crítica da violência, para uma crítica da violência, que é a seguinte: a crítica da violência é a filosofia da sua história. A filosofia dessa história é a filosofia dessa história porque somente a ideia de seu ponto de partida permite uma tomada de posição crítica, diferenciadora e decisiva com relação aos seus momentos temporais. Então, a crítica da violência é a filosofia da sua história e ela é filosofia da história justamente porque ela permite, na medida em que ela é crítica, uma diferenciação em relação a todas as maneiras até então vigentes, ou seja, em relação a todas as concepções de história até hoje vigentes, que procuraram equacionar a relação entre política, digamos, direito, política e violência. Então, ela permite uma tomada de posição crítica, diferenciadora e decisiva com relação aos seus momentos temporais. Um olhar dirigido apenas para as coisas mais próximas perceberá, quanto muito, um movimento dialético de altos e baixos na configuração da violência enquanto instauradora e mantenedora do direito. A saber, se nós tivermos uma perspectiva histórica de curto alcance, nós vamos perceber apenas isto que está denominado aqui como um movimento dialético de altos e baixos. Isso é uma alternância entre uma violência que institui o direito e uma violência que conserva o direito, instauradora e mantenedora do direito. A lei dessas oscilações repousa no fato de que toda violência mantenedora do direito acaba por si mesma, através da repressão das contra-violências inimigas, enfraquecendo indiretamente, no decorrer do tempo, a violência instauradora do direito por ela representada. Esse trecho é decisivo, né? Então, violência instauradora, violência mantenedora, trata-se, portanto, de uma dialética entre esses dois termos, uma alternância entre essas duas posições, uma oscilação que tem uma lei. A lei dessas oscilações repousa no fato de que toda violência mantenedora do direito acaba por enfraquecer, em última instância, a força da violência instauradora do direito por ela representada. Significa dizer o seguinte: mesmo uma violência revolucionária, no momento em que esta violência revolucionária se transforma de instauradora em mantenedora, ela, precisamente em função da repressão necessária das contra-violências, acaba por enfraquecer o ímpeto e a força da violência originalmente instauradora do direito.